Hoje é a minha última pregação do ano. Hoy es mi última pregación del año, E mi última palabra. eu estou muito grata ao Senhor, Yo soy muy agradecida a Dios porque até aqui Ele me ajudou porque hasta aquí Él me trajo e me deu graça, porque não é fácil. y me dio todas las gracias, que no es fácil. Então, o tema dessa pregação, eu vou tentar conter a emoção, porque é muito lindo o nosso papel nessa terra. El tema de Aumenta esta um pouquinho o palabra microfone, por me favor. llena de emoción y es muy lindo O que Deus vai nos falar através dessa palavra. porque Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Então, o tema é: Israel estará segura enquanto Filadélfia estiver na terra. El tema es Israel estará segura Enquanto Filadélfia mientras Filadelfia estiver na terra. está en la tierra. Filadélfia é a noiva verdadeira Filadelfia es la novia verdadera do Senhor Jesus. del Señor Jesús. É aquela que vai ser arrebatada para o casamento real, Es aquella que va a ser arrebatada para el casamiento real, para as bodas do Cordeiro. para el casamiento del Cordero. Pode olhar ali para a câmera, irmã, não fique acanhada. Sí. Yo tengo que concentrarme. Ela tá nervosa, gente, mas tá saindo. É isso que importa, é o que eu digo. Se coloca na frente para o novo e deixa tudo com o Senhor. Amén. Então, em Zacarias capítulo 8, Deus manda um recado. Na verdade, as nações gentílicas. Dios manda un recado para las naciones gentílicas. Isso. E diz assim a palavra do Senhor. Y dice así la palabra del Señor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Más una vez llegó a mí la palabra del Señor de los ejércitos. E disse: Y dice, Tenho muito ciúme de Sião. tengo muchos celos de Sion. Estou consumido de ciúmes por ela. Estoy consumido de ciúmes de ella. Quem é Sião? ¿Quién es Sion? Jerusalém. Jerusalén. O primeiro nome de Jerusalém foi Sião. El primer nombre de Jerusalén fue Sion. Então o coração de Deus está em Sião. Entonces el corazón de Dios está en Sion. E os nossos corações também devem estar voltados. Y nuestros corazones también deben estar voltados. Deben estar atrás de él. Aleluia. Aleluya. Estou voltando a Sião Estoy volviendo a Sion. e habitarei em Jerusalém. Y viviré en Jerusalén. Bem leve. Então será chamada Cidade da Verdade. Y será llamada Ciudad de la Verdad. E o monte do Senhor dos Exércitos Y la montaña del Señor de los ejércitos será chamado Monte Sagrado. será llamada la montaña sagrada. Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém. Hombres y mujeres de edad avanzada se sentarán en las plazas de Jerusalén, Cada um com sua bengala. cada uno con su Bengala para se apoiar. para se apoyar, Por causa da idade. por causa de la edad. As ruas da cidade ficarão cheias Las ruas de la ciudad, las calles de la ciudad estarán llenas de meninos e meninas brincando. de niños y niñas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, Así que parezca mentira para este pueblo naquela época, en aquella época, será impossível para mim? será imposible para mí. Então o Senhor está falando aí. O Senhor está falando. Eu amo Sião. Eu vou reformar essa terra. Jesús está hablando, yo amo Sion, yo Y- quiero reformar esa tierra. Depois daqueles 7 anos terríveis de tribulação, Después de aquellos 7 años terribles de tribulação, tribulación, tem uma promessa. hay una promesa. E ele diz: Y él dice, Acaso será impossível para mim? ¿acaso será imposible para mí? E continua: Y continúa, Salvarei meu povo dos países do leste e do oeste. salvaré todos los pueblos del este y del oeste. Os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Los traeré de vuelta para que vivan en Jerusalén.
Então serão meu povo e eu serei o Deus deles. Ellos serán mi pueblo y yo seré el Dios de ellos. Com fidelidade e justiça. Con fidelidad y justicia. Vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, Ustedes que están oyendo hoy estas palabras proferidas por los profetas, quando foram lançados os alicerces do templo cuando fueron lanzadas las bases de este templo, do Senhor dos del Exércitos, Señor de los ejércitos, fortaleçam as mãos fortalezcan sus manos para que o templo seja construído. para que el templo sea construido. Pois antes daquele tempo, Porque antes de aquel tiempo não havia salários para os homens nem para os animais. no había sueldos para los hombres ni para los animales. Ninguém podia tratar seus negócios com segurança Nadie podía tratarlo de negocio con seguridad por causa de seus adversários. por causa de los adversarios. Porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Porque habían puesto cada uno contra O seu próximo. el próximo. Isso. Mas agora não vou mais tratar com o remanescente deste povo, Pero ahora no voy a tratar más con los nuevos de este pueblo, como fiz no passado. como hice no pasado. Haverá uma rica semeadura. Habría unas ricas Semeadura. Semear. prosperidad, sembrar. Isso. Ok. A videira dará seu fruto. La árbol dará sus frutos. A terra produzirá suas colheitas. La tierra producirá sus colectas. E o céu derramará o orvalho. Y el cielo derramará el orvalho. Darei todas essas coisas como herança Daré todas estas cosas como herencia ao remanescente deste povo. a los nuevos de este pueblo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, Así como ustedes fueron las maldiciones para las naciones, ó Judá e Israel, o Judá y Israel, também os salvarei. también los salvaré. E vocês serão uma bênção. Ustedes serán abençoados. Não tenham medo. No tengan miedo. Antes sejam fortes. Antes sean fuertes. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, Así como yo había decidido castigarlos sin ni una compasión, quando seus antepassados me enfureceram, cuando sus antepasados me irritaron, também agora decidi fazer de novo entonces decidí hacerlo de nuevo. o bem a Jerusalém. Un bien a Jerusalén. Aleluia. Amén, Señor. Não tenham medo. No tengan miedo. Eis o que devem fazer. Saben lo que tienen que hacer. Falem somente a verdade uns com os outros. Hablen de la verdad entre Unos con- unos y los otros. E julguem retamente em seus tribunais. Y sean correctos en los tribunales. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo. No planeen dentro de ustedes la maldad para el próximo. E não queiram jurar com falsidade. Y no quieran jurar en vano. Porque eu odeio essas coisas. Porque yo odio abominaciones. E mais uma vez veio a mim, o profeta Zacarias falando. Y más una vez vino a mí Zacarías falando. A palavra do Senhor. La palabra del Señor. Os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses. Os jejuns do del cuarto, quinto, 7º mes. e 10º mês Décimo mes. serão ocasiões alegres Serán ocasiones alegres e cheias de júbilo. y llenas de alegría. Festas felizes para o povo de Judá. Fiestas felices para el pueblo de Judá. Por isso amem a verdade e a paz. Por eso amen la verdad y la paz. Povos e habitantes de muitas cidades Pueblos y habitantes de muchas ciudades ainda virão. todavía vendrán E irão de uma a outra extremidade, y se irán de un lado a otro, dizendo: diciendo, vamos logo suplicar o favor do Senhor. vamos a suplicar el amor Favor. del Señor, el favor del Señor E buscá-lo. y buscarlo. Nós mesmos Nosotros mismos já estamos indo. ya estamos yendo. E muitos povos e nações poderosas Y muchos pueblos y naciones poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos vendrán a buscar al Señor de los ejércitos em Jerusalém en Jerusalén e suplicar o seu favor. y suplicar en su favor.
Diz ainda assim o Senhor dos Exércitos. Y dice el Señor de los ejércitos, Naqueles dias, naquele dia, 10 homens 10 hombres de todas as línguas e de nações todas las lenguas y naciones agarrarão firmemente agarrarán firmemente, a barra das vestes de um judeu agarrarán las ropas de los judeos e dirão: y dirán, vamos com você, vamos con você, porque ouvimos dizer porque ouvimos dizer oímos dizer que Deus é contigo. que Dios es contigo. Então agora, essa é a palavra principal. Vamos deixar agora para traduzir o final, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom, irmã? Então pode se assentar. Amén. Ai, meu Deus. Então, gente, Deus manda um recado para Israel. Jerusalém é o coração de Israel. Jerusalém é a terra da promessa. Amém? Amém. Esse recado é quando Deus reformar de vez a terra dos judeus. Aleluia. Então esse recado é para os 7 anos após a tribulação. O Senhor estabelecerá uma nova Jerusalém, um milênio, uma terra reformada, para que nós reinemos como reis e sacerdotes. Mas nesses 7 anos terríveis de tribulação, os judeus vão se voltar ao Senhor. E aí vai acontecer o que disse o profeta Zacarias no capítulo 8. A paz vai reinar. Porque a guerra em Israel é sempre vencida. Tudo bem. Mas até quando? Esse povo vive em guerras. Esse povo não tem paz. E ainda assim rejeitaram seu Messias que veio, se deu por eles. Mas o apóstolo Paulo nos ensina muito em suas cartas que se eles na cegueira trouxeram para nós gentios, não judeus, a plenitude, que dirá quando eles crerem? Eles serão vida dentre os mortos. Aleluia, Senhor. Então Israel precisa de nós, noiva verdadeira. E nós precisamos deles, porque eles têm a Torá, eles têm os profetas, eles têm as escrituras que nos norteiam, mas eles não têm o principal, que é o Mashiach. E Yeshua é Sar Shalom, o que significa ele é o príncipe da paz. Por isso nós temos que agarrar na barra das vestes de dizer: estamos com vocês porque vemos que Deus é com vocês. Amém. Deus tem ciúmes de Sião. Aleluia. Quem declarar guerra a Sião estará declarando guerra ao próprio Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 23 e os versos 34 ao 39. Mateus 23, 34 ao 39. Aleluia, Senhor. Que essa seja uma noite de vida entre os mortos, Senhor. Que todo vale de ossos secos volte a viver. Em nome de Jesus. Mateus 24, versos 34 ao 39 diz. Mateus 23, perdão, gente, é o costume já. É pregar tanto em Mateus 24 que eu já... Mateus 23, nós vamos ver o que foi que os judeus rejeitaram. O que foi que o Messias planejou para esse povo. Mateus 23, versos 34 ao 39. Todos acharam? Amém. Por isso estou enviando profetas, sábios e mestres. Uns vocês matarão e crucificarão. Outros serão açoitados nas sinagogas e perseguidos de cidade em cidade.
Assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jesus estava falando da geração do fim. É a nossa, é essa, é agora. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Então ele promete em Zacarias 8, reformar Sião, restabelecer a paz. Mas depois que o povo passar por 7 anos terríveis de tormenta, os piores 7 anos da história do planeta Terra, desde que Deus criou a humanidade. E por quê, irmãos? Porque eles não quiseram. O plano do Senhor era juntar eles como a galinha junta seus pintinhos. Também é o plano da igreja, também é o plano de Filadélfia. Mas tem gente que não quer, tem gente que rejeita. Essa obra aqui, ela é para quem quer o Senhor. Ela é para quem veste a camisa. Ela é para quem, claro, dentro de suas limitações humanas, pode ajudar, pode querer o Senhor. Mas tem gente que rejeita, irmãos. Assim como os judeus rejeitaram. Então, porque eles rejeitaram, veio a oportunidade para nós, os gentios. E que oportunidade, que amor é esse? Nós não somos o povo eleito. Nós somos a geração adotada de Abraão, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Mas, no entanto, esse amor foi tão grande que fez o Pai permitir a cegueira do seu povo amado. Que fez o Pai estar nos dando mais de 2000 anos para nos arrependermos. E para o seu próprio povo ele dará apenas, quanto tempo? 7 anos. Então não adianta a gente invejar Israel. Não adianta a gente querer o lugar de Israel. Israel é o primeiro lugar, irmãos. Mas naquele dia, Israel e gentios serão um. Amém? Amém. Serão a Israel de Deus. A Israel unificada. Amém. Tanto que na oração Ana Becoar, que a gente até gravou para o canal, daqui a pouco vai, diz lá a tradução. Nós te rogamos para que tu providencies a unificação do teu povo. Amém, Deus. Eles acham que isso é só Israel. Eles mal sabem que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Isso é a unificação final, gentios e judeus. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler todo o capítulo. Já é um capítulo calejado aqui, né? Enquanto os irmãos procuram, eu vou explicando mais um pouco. Israel é a primícia. Mas a noiva mantém Israel segura, salva, através das orações dos santos. Em Efésios capítulo 6 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Então a noiva ora. E por a noiva estar na terra, Israel estará segura. Israel só viverá realmente a repentina destruição, que diz lá, quando disserem paz e segurança, então que virá a repentina destruição, diz lá em Lucas 21, em Mateus 24, em Marcos 13, no Sermão do Monte. Então, só quando a noiva for arrebatada,
Só quando o filho varão é Filadélfia, é a noiva eleita, é a igreja que Jesus disse, todos saberão que eu te amei. Quando? Quando formos levados daqui. Quando formos arrebatados. Essa é a raiz dessa pregação. Enquanto a noiva não for arrebatada, ninguém toca em Israel. O plano de Deus é perfeito, nada é por acaso, meus amados. Deus tem um plano para tudo. O nosso papel é fundamental. Nós estamos aqui para garantir a segurança de Israel. Nós estamos aqui para levar o máximo de almas conosco arrebatadas, porque o fim é agora, o arrebatamento é iminente, é o próximo evento na agenda de Deus, não há mais nada a se cumprir. Nós estamos no tempo da prorrogação, o jogo acabou. Aleluia. Nós estamos no tempo de enfado e canseira. Salmos 90:10 diz, o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos. O que passar disso é enfado e canseira. Nós já vamos para o ano 73. Aliás, é o 72, né? 2018, 2019, 2020, isso. É o 72, desculpa. A gente está no ano 71, tá bom? Então nós já vamos para o ano 72, já é enfado e canseira. Uma pessoa cumpre o seu propósito aproximadamente nessa terra com 70 anos. Se ela chega a 80, foi isso que Deus quis dizer no Salmos 90:10. Ela chega enfadada, a igreja está cansada, a igreja está enfadada, a igreja não aguenta mais. A igreja quer ser levada. Amém. Se você não tem esse desejo de ser arrebatado, você precisa se converter. Amém. Você precisa ter um encontro com Deus. Se você ainda almeja cargos nessa terra, sonhos nessa terra, você precisa ter um verdadeiro encontro, porque não dá mais tempo. Aleluia. Não dá mais tempo, acorda. A realidade, gente, é que o fim chegou. Foi na nossa geração. Então a mulher, qual o título de Apocalipse 12? A mulher e o dragão. A mulher é Israel, o dragão é o diabo. E o filho varão que vai nascer dessa mulher e será levado para junto de Deus é a noiva de Cristo. É a noiva em Filadélfia. Somente Filadélfia será poupada. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tormenta que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Aleluia. Então Deus promete poupar apenas Filadélfia. É só essa igreja aqui de Belém do Pará? Não. Filadélfia é um povo. Filadélfia não é um templo físico. Aprove a Deus é uma vírgula do plano de Deus ter nos dado um templo, um lugar físico. Foi só porque Ele quis. E Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas não é só aqui não, irmãos. Tem gente no mundo todo que é Filadélfia. Aleluia. Amém. Então aí a guerra é Israel versus o diabo. É Deus versus o diabo. É Miguel versus o dragão. Amém? Amém. Vamos lá. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Amém. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava prestes a dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho homem que governará as nações com cetro de ferro. A igreja é o filho varão. A igreja governará com justiça. A igreja governará com autoridade no milênio. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória, glória, glória. O dragão pôs-se diante da mulher para devorar o seu filho, já li.
né? Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Seu filho varão. Por quê, irmãos? O filho varão é o que? O primogênito. É o Isaac. É o sacrifício do Pai. Jesus se deu em sacrifício pela igreja. Pelos judeus também, para todo que nele crer. Só que os judeus não creram. Então nós somos o Isaac de Deus. A primícia. Por isso é o primogênito, é o filho homem. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse sustentada por 1260 dias, 3 anos e meio. Então a mulher foge, Israel vai fugir. 3 anos e meio, os últimos dos 7 anos. Porque nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo será o falso Mashiach. Todos os judeus, a maioria pelo menos, achará que ele é o Messias esperado. Por quê, irmãos? Porque não querem um Messias como Jesus, que veio com vestes surradas, que veio sem poder político. E todo esse engano, toda essa mentira que eles querem, o diabo vai trazer no anticristo. O anticristo quebra o acordo de paz e aí a máscara vai cair. Os judeus desesperados fugirão para o deserto. Provavelmente Petra na Jordânia. Eu estive lá e o Espírito me convenceu que vai ser por aquele lugar sim. Aleluia. Então houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Agora é a guerra por Israel. Agora o diabo não quer Israel salva. Por muitos anos, por muitos séculos, ele manteve Israel no cárcere da cegueira. Mas agora os judeus saberão que o Messias não é o anticristo. Que o Messias é Yeshua, a qual eles rejeitaram. Entrarão em desespero e fugirão debaixo de tremenda perseguição, muito mais do que na Segunda Guerra Mundial, muito mais do que na época de Amã, do rei Assuero, muito mais. É o fim, é o fim. Entendam. Aleluia. Então, o dragão e os demônios, Satanás e seus demônios revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra e começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Perceba mais uma vez o Senhor poupando o seu povo, mais uma vez o Senhor escondendo Sião, o povo de Israel. Mesmo em meio à perseguição, Deus ama o seu povo. Deus nunca desamparará Israel. Aleluia. No começo dessa pregação ele disse: eu amo Sião, eu estou consumido de ciúmes. Ninguém toca, ninguém toca. Cheira lá, oh,
Rabaxere de cantaraias. Ninguém vai tocar. Ninguém. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aí já é judeu. Judeus já estarão convertidos nessa altura, noiva não estará mais na terra, Israel não estará segura, porém o próprio Deus entra com providência, entra com livramento, entra com proteção. Amém, irmãos? Amém. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então percebam, tem uma praia aí, tem água, novamente a terra engole o mar. Quando foi que aconteceu isso? Lá no Egito, quando o Senhor abriu o mar para o seu povo passar, e eles passaram que a pés secos. Aleluia. A irmã cantou louvor. Se viram cercados por egípcios e por faraó, e foram impedidos de prosseguir. Então, o que disse lá o Senhor? Abra-se o mar, e o povo passaria cantando e dançando em sua presença. Esse cenário se repete aí. E o dragão pôs-se em pé. O que é isso? Batalha final de Armagedon, irmãos. Todas as nações do mundo, Gog e Magog, contra Israel. E então o dragão vai ficar lá para perder mais uma vez. Para passar vergonha, para ser derrotado com um sopro da boca de Deus, anticristo e falso profeta. E o demônio, que não tem carne, certo? Ele vai sair porque ele vai estar incorporado nos dois ali. Os dois são mortos pelo próprio Jesus, anticristo e falso profeta. E o anjo vem para prender Satanás por 1000 anos. Percebam, ele vai se colocar em pé para quê? Para guerrear contra o restante do povo de Deus. Aqueles que guardaram. Quem vai estar vivo no final dos 7 anos. Tá dando para entender, irmãos? Sim, amém. E isso se confirma em Joel, capítulo 3, versos 14 ao 16. Pode abrir a sua Bíblia aí em Joel. Joel, capítulo 3. Aleluia, Senhor. Dá para aumentar um pouquinho? Eu não estou me ouvindo. Som, tá, melhorou. Joel 3, 14 ao 16, todos acharam? Amém. Diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, pois está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O vale da decisão, o vale de Armagedon, o vale de Meguido. Estive lá nesse lugar também em 2017. E provavelmente iremos voltar antes do arrebatamento. Amém. Essa igreja vai voltar, eu vou voltar, a igreja vai em nome de Jesus. Deus já está preparando tudo, irmãos. Não se preocupem com dinheiro, Deus vai prover. Eu não sei da onde, mas que vai. Eu creio. Vivemos por fé e não por vista, né, irmãos? Então, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Até agora, o Senhor precisa da igreja para manter Israel a salvo. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos ser arrebatados e Israel ficará à deriva, aparentemente vulnerável e quase derrotada. Porque o dragão vem com tudo. Está aqui em Apocalipse 12. Ele vai se colocar de pé na praia para pelejar. Só que ele perde. Por quê? Porque agora
é com o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, não falso, que prometeu uma falsa paz. Amém? Mas o verdadeiro, o Senhor Yeshua, Jesus. E a terra entrará em colapso. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Última palavra da noite, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Novamente, essa palavra já é a terceira pregação seguida que ela vem para nós. Eu ia tirar, dessa vez o Senhor não deixou. Só que a gente vai reduzir os versículos. Normalmente a gente vê mais. Hoje vai ser os versos 7 e 8 de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Versos 7 e 8. Aleluia, Deus. Oh, Rabaxerie Cantarabash. Amagesi Calabás. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Convence, Senhor da glória, Rabachô Menechem. Vamos ter que correr, gente, que ainda tem música, tá? Então, 2 Tessalonicenses 2, versos 7 e 8. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Detém quem? O anticristo. Quem detém? Espírito Santo junto com a noiva em Filadélfia. A noiva é arrebatada e o Espírito Santo sobe junto. Sai da terra, se retira. A graça acaba. Agora é cada um por si. Então será revelado o perverso, anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, tudo está ligado. Uma palavra leva a outra. Uma palavra confirma a outra. Aleluia. Jesus é o Senhor de Israel. Jesus é o Mashiach que foi rejeitado. Jesus é aquele que virá e todo olho verá, até os que o transpassaram com a lança. Um dia todos saberão que Jesus é o Senhor. Bem-aventurados somos nós que desde agora cremos, pregamos a verdade e aguardamos a redenção. O arrebatamento vai ser a maior prova de amor de Deus com todos que aceitam o seu Filho Jesus. Aleluia. Você está salvo? Será que você está salva? Eu vou traduzir uma canção em inglês, vou traduzir para o português. Tela inteira, irmão. Medite na letra deste louvor. O shofar está para tocar, igreja. Aleluia. Aumenta só um pouquinho, mais. O que faremos no dia do Messias? O que faremos no dia em que ele vier? O que faremos no dia do Messias? Quando ele vier para conquistar a terra. O que faremos no dia do Messias? O que faremos quando ele vier? O que faremos no dia do Messias? Quando ele vier para conquistar a terra?
Quando o chofar tocar no jubileu, quando os cativos foram finalmente livres para reabastecer a terra, trazer vida e renascimento. Isso acontecerá quando o leão de Judá reinar. Quem se posicionará no dia do Messias? Quem será forte no dia em que ele vier? Quem será encontrado no dia do Messias? Fiel para guardar os seus mandamentos. Quem se posicionará como essa igreja aqui no dia do Messias, hein? Quem será forte? Chega de fraqueza. Quem será encontrado? Quem será no dia dele? Fiel para cumprir os seus mandamentos. Quando o chofar tocar no jubileu, quando os cativos forem finalmente livres para reabastecer a terra, para trazer vida e renascimento. Isso acontecerá quando o leão de Judá reinar. Toda a igreja vai. Lai, 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 lai. Vai, igreja! Nós não estamos em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Quando o chofar tocar no jubileu, quando os cativos forem finalmente livres para reabastecer a terra, para trazer vida e renascimento. Isso acontecerá quando o leão de Judá reinar. Para reabastecer a terra, para trazer vida e renascimento. Isso acontecerá quando o leão de Judá reinar. Aleluia! Esteja posicionado, esteja forte, esteja encontrado. Pode baixar, irmão. Esteja vivo no Espírito de Deus quando Ele vier. Para que você não passe a pior tormenta que está para vir, para pôr à prova os que habitam nessa terra. Será a última chance a tribulação, a última chance de não ir para a condenação eterna, a última chance de não ir para o inferno eterno. Será a tribulação. E vai ser difícil não se render ao diabo, irmãos, porque ele terá autoridade por 7 anos, dada pelo próprio Deus. Então o tempo é agora, chega de brincadeira. Amém. Sabe? Aceita a disciplina, aceita a repreensão. Não brinca com Deus, porque Ele é amor, mas também é justiça. Ele é juízo e o seu fogo consumirá tudo o que for palha. Tudo que não estiver firmado na rocha. Vão morrer tentando destruir Israel. Vão morrer tentando tirar o Netanyahu do poder, o Trump do poder, o Bolsonaro do poder, mas não vão conseguir enquanto não se cumprir o tempo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus levanta algumas pessoas para serem pedras no sapato do diabo. Netanyahu, Trump e Bolsonaro são essas pedras. São aqueles que impedem o agir do demônio. Agora, até que o Espírito Santo seja retirado. Netanyahu ainda tem muito que pelejar por Israel. Vão tentar.
Mas até que se cumpra o tempo dos gentios, ninguém tocará em Israel. Aleluia. Deus tem planos, Deus tem tempo, Deus tem prioridades. Amém, Deus. Primeiro é a igreja, o filho varão. E depois a mulher perseguida, mas não será destruída. Deus a guardará. Deus guardará Israel. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Essa pregação ela está encerrada. O que o Senhor diz para vocês nessa noite? Agora vem a profecia. Agora eu gostaria que a irmã traduzisse novamente. Passa o microfone para ela. Agora é a profecia, irmãos. Feche seus olhos. Coloque-se em posição de receber. Aqui, irmão. Fica aqui do meu lado. Fique aqui comigo. Amém. E assim diz o Senhor. Y así dice el Señor. Baixa um pouquinho, Lene. Eis que é um tempo de posicionamento. Es el tiempo de posiciones. Que se levantem os guerreiros Que se levanten los guerreros com a espada con la espada e escudo nas mãos. y el escudo en las manos. A espada é a Bíblia. La espada es la Biblia. O escudo são as orações dos santos. El escudo son las oraciones del santo. Faça o que precisa ser feito, diz o Senhor. Hagan lo que tiene que ser hecho, dice el Señor. Se forem profetas, Si fueren profetas, profetizem. profeticen. Se forem pregadores, Si fueren pregadores, preguem a verdade. digan la verdad. Se forem mantenedores, Si fueren mantenedores, mantenham a obra do Senhor. mantengan la obra del Señor. Eu venho logo Yo vengo luego. e está comigo a recompensa Está conmigo la victoria, la recompensa. para retribuir a cada um Para retribuir a cada uno conforme as suas obras. conforme sus obras. Venho em breve, Ven en breve, venho logo. vengan luego. Mas, Mas, no entanto, eu cumprirei pero yo cumpliré tudo o que prometi a vocês todo lo que he prometido a ustedes. ainda nesta terra. Todavía en esta tierra. As promessas são para esta terra. Las promesas son para esta tierra. A salvação La salvación é para a eternidade. es para la eternidad. Aleluia. O que é para a espada é para a espada. Lo que es para espada es para espada. E o que é para se cumprir na carne é para se cumprir na carne. Y lo que es para cumplirse en la carne es para cumplirse en la carne. As promessas vão se cumprir. Las promesas están cumpliéndose y van a se cumplir. E verão a diferença. Y verán la diferencia. Como disse meu profeta Malaquias, Como dice mi profeta Malaquías, entre os que servem a Deus entre los que sirven a Dios verdadeiramente verdaderamente e os que não o servem. y aquellos que no lo sirven. Ministérios grandes vão cair em 2020. Ministerios van a caer ahora en 2020. Líderes respeitados serão vergonha nacional. Líderes respetados serán una vergüenza en las naciones, Mas os meus pequeninos pero mis pequeños brilharão como o fulgor da aurora. brillarán como el fulgor de mi aurora, Como um fogo como un fuego. serão Serán atalaias. Atalaias, Muralhas. soldados, guardadores dos meus muros. Soldados y guardadores de mis muros. Não se preocupem, No se preocupen, apenas temam ao meu filho. no se preocupen. Apenas Nada más temam. Temam o filho. Teman mi hijo. Beijem o filho, Beijen un filho. para que beijen, não lhes provoquem a ira. para que no provoquen la rabia. Porque quem resistirá à ira do cordeiro? Porque ¿quién resistirá a la rabia del Cordero? Vem aí a ira do filho. Ven ahí la rabia de Dios. Eu espero que todos aqui tenham sido beijados por ele. Yo espero que todos aquí serán besados por Él. Amém e amém. Amén. Aleluia!